queridos. Shalom, shalom, shalom. Muito shalom nesse momento, muita paz nesse momento. Muita paz nesse momento no seu espírito, amém? Queria compartilhar com você uma palavra que está em Marcos capítulo 8. Vai ser breve, vai ser simples. Eu tenho refletido nessa simplicidade da palavra esses dias, eu quero compartilhar com vocês. Marcos capítulo 8 diz assim: pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Olha que interessante. Eu quero mostrar aqui para vocês algo que eu tenho refletido esses dias. Simples, 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 como tudo que vem de Jesus, como tudo que vem do Evangelho de Deus. Simples, mas poderoso. No versículo 1, Jesus fala que uma grande multidão seguia ele e não tinha nada para comer. Não tinha nada naquele momento ali para alimentar aquela multidão, aquele povo. Jesus percebe a necessidade de um povo que estava ali alimentando o seu espírito, ouvindo as palavras dele, debaixo daquilo que ele estava promovendo ali na atmosfera espiritual, mas Jesus percebe a necessidade física daquele povo de comer. E não tinha o que fazer naquele momento ali. E Jesus fala algo mais interessante. Eu estou, na minha versão, na linguagem de hoje, diz: eu estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Eu não posso mandar esse pessoal ir para casa sem se alimentar, porque eles podem cair de fraqueza pelo meio do caminho. Olha como que Jesus está atento às nossas necessidades, nos mínimos detalhes. Olha como ele está no controle, olha como a percepção dele, sabe, o senso de responsabilidade dele, de saber que dele vem um alimento espiritual, mas que naquele momento o povo precisava de um alimento físico. E a gente se encontra exatamente assim nesse momento do mundo em que nós vivemos famintos, nós vivemos acometidos de uma fome espiritual. Como assim fome espiritual, pastora? Tantos canais, tantas pessoas, tantas portas falando sobre Jesus. Pois é, mas esse alimento precisa nutrir a tua fé. Esse alimento precisa alcançar, sabe? As partículas precisam se diluírem para aumentar a sua fé no seu espírito. E hoje nós estamos famintos sim, sedentos sim, de alimento que fortaleçam, que nutra a nossa fé. E uma outra coisa interessante aqui é a percepção pro detalhe, os mínimos detalhes. Jesus tinha cumprido a missão dele de trazer a palavra, de ensinar, de estar fazendo milagres ali. Os milagres que Jesus operava um pouco antes, ele fez o surdo e o mudo ouvir, falar, entende? E aí agora ele passa por uma outra situação que pode ser simples para mim, para você, mas não, para ele foi importante, para ele é importante, a tua necessidade é importante, aquilo que você está vivendo, a capacidade do mestre de ter empatia, de se colocar no seu lugar, de perceber os mínimos detalhes, não passa desapercebido. Você acha que Deus está deixando passar desapercebido esse momento que o Brasil, que o mundo está enfrentando hoje? Não, Deus não deixou passar desapercebido, Ele não deixa passar nada desapercebido. E eu quero encorajar você, assim como aqueles discípulos foram convidados a repartir o pão mais uma vez, porque esse aqui é o milagre da multiplicação dos pães, a segunda vez. Se eu não me engano é a segunda vez. Jesus, ele convida os discípulos a participar daquele milagre com ele. Jesus, ele podia simplesmente ter instalado o dedo e ter resolvido: meu povo não pode ir para casa, eles vão cair de fraqueza, eu posso promover em nome do Pai, aqui na autoridade que eu tenho, um milagre e levar essa multidão para casa, favorecê-los com mais uma ação do sobrenatural, mas ele convida
os discípulos a participarem com isso. E manda ele pegar os pães que está no meio deles, manda pegar os... Você já conhece essa história. E os discípulos partem o pão e distribuem entre as pessoas. O que eu quero te dizer é que nesse momento a igreja do Senhor está sendo convidada a participar desse momento de operação de milagres. E o milagre que nós precisamos hoje é a cura. É a palavra de autoridade que estabelece a cura. É a palavra de autoridade que liberta você, que liberta as pessoas do medo. Em nome de Jesus, seja esse agente, seja essas mãos que partem o pão, seja essas mãos que distribuem os pães para aqueles que estão precisando de alimento sólido, para nutrir a fé, para espantar o medo, para trazer firmeza, espírito de coragem, porque esse é o verdadeiro espírito da fé, o espírito de ousadia e de coragem. Então eu convido você a entender que Jesus, ele está atento às suas necessidades, nos mínimos detalhes. Ele está contemplando toda a nossa situação, toda a situação do mundo nos mínimos detalhes. E se a gente se colocar como filhos e como discípulos que nós somos, agentes que nós somos do reino de Deus, a gente vai atuar o sobrenatural, a gente vai manifestar o sobrenatural e o milagre vai acontecer, que haja multiplicação de fé, que haja multiplicação de paz, que haja multiplicação de alimento, que haja multiplicação de cura nesse momento, que haja resistência nesse momento no teu DNA espiritual, para você resistir o diabo e ele fugir de você. A nossa maior luta hoje é contra o medo. Por isso nós precisamos do espírito da fé. Por isso nós precisamos nos agarrar ao espírito da fé. Como Jacó se agarrou àquele anjo, eu te convido hoje a se agarrar ao espírito da fé. A confessar a verdade, confessar a palavra, confessar a vida em fé no Cristo, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua família, eu abençoo esse momento que você está vivendo aí, e que as bênçãos do Senhor se manifestem sobre essas situações, sobre essas diversidades que tem cruzado o nosso caminho. Tem de bom ânimo, Jesus venceu e nós vamos vencer também. Amém.